pedidas, cursistas, tudo bem? Bom, atendendo a pedidos, eu resolvi gravar aqui umas dicas bem rápidas, sintetizando um pouco do que falamos no nosso último Hangout ao vivo, né? Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu gostaria muito de ler um poema para vocês. Vão dando os descontos aí, que eu não sou assim um ator, não vou declamar de forma maravilhosa, mas vou me esforçar bastante. Vamos lá, presta bastante atenção. Para que a escrita seja legível, é preciso dispor os instrumentos, exercitar a mão, conhecer todos os caracteres. Mas para começar a dizer alguma coisa que vale a pena, é preciso conhecer todos os sentidos de todos os caracteres e ter experimentado em si próprio todos esses sentidos e ter observado no mundo e no transmundo todos os resultados dessas experiências. Esse é um trecho, né, de uma poesia da Cecília Meirelles. Logo no início ela diz: para que a escrita seja legível é preciso dispor os instrumentos, exercitar a mão. E como o tema desse vídeo é fundamentação teórica do nosso projeto vivencial, eu já vou logo de cara sendo bem objetivo. Se você não exercita a mão, não começa a escrever e não procura conhecer todas essas ideias, essas teorias que no dia a dia você vai usando para embasar o seu fazer profissional, não adianta. Porque uma revisão de literatura, uma fundamentação teórica, um marco teórico, ele é constituído de uma ideia muito básica. É você apresentando e analisando criticamente as teorias que você utiliza para poder embasar as ideias da sua pesquisa. Bota em prática enquanto coordenador, coordenadora, né? Então, assim, quando eu estou falando em revisão de literatura, marco teórico, fundamentação teórica, eu estou falando em uma parte do meu texto que vai dizer: ô leitor, tudo bem? Como vai você? Olha, vou lhe situar logo. As teorias que eu uso para embasar o meu trabalho no meu cotidiano lá na escola são estas aqui. Consiste nisso, nisso e nisso. Os principais conceitos são esses. Eu concordo com tais autores, eu discordo de tais autores e outros autores complementam. Quer dizer, no fundo, gente, vamos botar de uma forma bem objetiva. No fundo, quando eu digo fundamentação teórica, entenda diálogo. É nada mais, nada menos que um diálogo que você estabelece com o autor. Então, quando você está no seu dia a dia conversando com um amigo, você traz uma ideia, você faz perguntas, você expõe seu ponto de vista. E o que é que você faz? Argumenta. Argumenta para mostrar que você está certo, que você está certa, né? Quando você escreve sua revisão de literatura, seu marco teórico, sua fundamentação teórica, o que você faz nada mais é do que trazer para o seu texto um diálogo com autores que já trabalharam o tema que você vai abordar. Então, assim, não existe nenhum tema específico. Agora eu não lembro o que eu posso dizer assim: para este tema não existe nenhuma literatura. Mesmo que você não tenha publicações sobre um determinado tema, você tem publicações sobre assuntos que são correlatos àquele tema. Você tem publicações sobre dimensões que se aplicam de alguma forma a esse tema. Então, assim, sempre você vai ter, de uma forma ou de outra, autores que produziram algum conhecimento sobre aquilo que você está escrevendo. Então, você traz, sabe aquelas piadas, né? O pessoal, meu pai, né? Meu saudoso pai, né? Infelizmente faleceu há pouco tempo, mas meu velhinho dizia sempre algo, né? Ele sempre contava os casos dele. E no final dos casos, ele dizia assim: não é fia, que ele chamava minha mãe de fia, não é fia, para poder minha mãe confirmar. Ele contava muito, meu pai era de Irecê, né? Ele contava muito que lá em Irecê tinha um rapaz que tinha alguns problemas, né?
e vivia na rua e tal, com certeza devia ter alguma patologia psiquiátrica, algo assim, e ele passava o dia andando na cidade. Isso é muito, meu pai, lá para 60 e tantos anos atrás, e esse rapaz ficava andando pelo centro da cidade, e aí o pessoal gritava para ele: ô garapa! Eu corria atrás, queria pegar, bater, matar, porque ele odiava ser chamado de garapa. Mas se alguém chegasse ao longe e gritasse assim: ô, água, limão e açúcar, ele saía correndo também atrás, porque ele entendia que chamou ele de garapa, né? E aí meu pai ficava contando esses casos, e no final ele dizia assim, a coisa parecia meio inventada, a anedota, ele virava assim e dizia: ô filha, não é. Quer dizer, ele procurava corroborar o que ele estava trazendo, para não parecer que ele estava contando alguma mentirinha engraçada, né? Ele procurava corroborar com minha mãe, com os irmãos, quando estavam perto, né? Eu sei que é uma brincadeira, mas é mais ou menos assim. Claro que a gente não vai contar nenhuma mentira, não é isso que eu quero dizer, eu só usei como exemplo. Então, quando você traz o autor, você está trazendo o autor justamente para perguntar a ele assim: não é mesmo, Piaget? Não é isso? Não é não, Paulo Freire? Você não concorda, Paulo Freire, que eu estou trazendo uma ideia relevante? Aí você vai lá e bota a fala de Paulo Freire, você bota a fala de Celso Vasconcelos, você bota a fala de Piaget, e você traz para esse discurso que você está tecendo no seu trabalho acadêmico, para fazer a mesma coisa que meu pai fazia, ter aprovação, pongar naquela, sabe, naquela validação. Então é isso, a revisão de literatura, o marco teórico, no nosso caso nós estamos chamando de fundamentação teórica, ela serve para você apresentar as ideias que já foram construídas e validadas sobre o tema de sua pesquisa, e ao mesmo tempo que você faz isso, você também traz nomes de peso, você traz pessoas que já testaram algumas ideias e você usa aquele dado para evitar que você precise pesquisar tudo de novo. Ok, gente? Né? Eu vou ler para vocês aqui algumas definições, todas relacionadas à questão da revisão de literatura, fundamentação teórica, marco teórico. Eu particularmente não estou com isso advogando que todos esses termos eles são exatamente sinônimos, mas em algumas publicações eles são usados como sinônimo, mas não vou entrar nessa seara agora, tudo bem? Então vamos lá, vamos ler o primeiro. Bom, gente, ó, neste livro aqui, vocês podem ver, a referência eu vou colocar no final. É um livro básico, muito interessante, para quem tem o hábito, né, de escrever sempre, de tentar registrar suas ideias. Então é um livro legal. O título do livro é Metodologia do Trabalho Científico, Procedimentos Básicos, Pesquisa Bibliográfica, Projeto e Relatório, Publicações e Trabalhos Científicos. Está na 6ª edição e é um livro de duas autoras muito renomadas, né? Marina de Andrade Marconi e Eva Maria Lacatos. Então, assim, neste livro, acompanhe comigo, por favor, na página 110, a referência vai estar no final, fiquem tranquilas, sobre essa questão de fundamentação, revisão, marco teórico, as autoras diz o seguinte, na página 110, cito: pesquisa alguma parte hoje da estaca zero, com certeza. São milênios de história e dificilmente a gente vai ter uma ideia de dizer assim, ninguém nunca pensou nisso, né? Mesmo que exploratória, isto é, de avaliação de uma situação concreta desconhecida em um dado local, alguém ou algum grupo, em algum lugar, já deve ter feito pesquisas iguais ou semelhantes, ou mesmo complementares de certos aspectos da pesquisa pretendida. Uma procura de tais fontes, documentais ou bibliográficas, torna-se imprescindível para a não duplicação de esforços, a não descoberta de ideias já expressas, a não inclusão de lugares comuns no trabalho. A citação das principais conclusões a que outros autores chegaram
permite salientar a contribuição da pesquisa realizada, demonstrar condições ou reafirmar comportamentos e atitudes. Tanto a confirmação em dada comunidade de resultados obtidos em outra sociedade, quanto a enumeração das discrepâncias são de grande importância, né? Percebam, nesta obra, a ideia, por mais que tenhamos um texto mais rebuscado, falando mil outras coisas, mas a ideia é a mesma, é diálogo, é conversa, é diminuir trabalho, é não fazer uma coisa desnecessária. Eu já tenho uma comunidade científica e ciência se faz em comunidade. Se a comunidade científica já tem produção sobre aquele tema, ou não tem exatamente sobre aquele tema, mas tem sobre um tema muito parecido, o que eu vou fazer? Claro, gente, eu vou utilizar as pesquisas que já estão validadas, os resultados que já foram publicados e vou trazer isso para o meu diálogo. Vamos ver outra definição? Bom, esse também é um livro interessante. Neste livro, na página 46, também tem um pequeno trechinho que faz referência à temática desse vídeo. Neste trechinho, Batista e Campos dizem o seguinte, cito: o referencial teórico é o elemento textual no qual são apresentados os resultados da busca bibliográfica. Neste item do trabalho, o autor deve esclarecer as várias ideias descritas em estudos anteriores consideradas relevantes, que auxiliam na compreensão do assunto a ser estudado. Perceba, está diferente? Está dito de outra forma, mais resumida, mas mesma coisa. Revisão, marco teórico, fundamentação teórica, nada mais é do que trazer autores para o diálogo. Vamos ver mais uma? Só mais uma. Bom, vamos lá. Terceira e última. Neste livro, Ferreira, na página 60 e 61, diz o seguinte, cito: o capítulo de revisão da literatura tem os seguintes objetivos: oferecer subsídios para melhor compreensão e interpretação dos resultados a serem apresentados no decorrer do trabalho, corroborar a necessidade ou oportunidade do estudo. A revisão da literatura deve incluir a contribuição do autor, demonstrando que os trabalhos sofreram análise crítica e foram sintetizados ou sistematizados conforme o caso. Percebam, gente, eu poderia pegar aqui 50 mil livros. Claro que pode existir algumas divergências e vão existir, mas em linhas gerais, mesmo que o autor ou a autora, os autores e as autoras tragam uma definição mais clássica ou mais arrojada, mais coloquial, mais formal, independente disso, revisão de literatura, marco teórico, fundamentação teórica, vai ser sempre esse diálogo. Trata-se sempre de trazer as ideias de determinados autores para dialogar com as minhas ideias. Uma coisa também muito importante, e aí eu vou pedir a vocês que prestem atenção nesta imagem. Claro que eu escolhi uma imagem um pouco engraçada, né? Mas percebam aí, leiam, analisem um pouco o contexto. Vou perguntar uma coisa para vocês: será que o poeta vai responder a ele? Será que ele está fazendo uma análise do que o nosso colega ali disse? Vamos ler lá, né? Tá tudo bem, eu sei que vocês já leram, mas eu vou ler. O que estava acabando comigo não era cachaça, meu amigo, era o leite. Ele diz uma coisa dessa e a estátua do lado não teve nem a consideração de dar risada. Eu, quando li a primeira vez, achei engraçado. Claro,
brincadeiras à parte, mas pense bem, às vezes nós construímos uma fundamentação teórica de uma forma que é quase como está nessa figura aí. Eu trago minha ideia, aí no meio da ideia eu chamo uma citação, aí boto lá um trecho de uma fala e não comento, não articulo com o material que eu estou trabalhando, não articulo com outros autores, não articulo com a minha ideia. É como se fosse assim, botei um autor de nome, então fiz minha parte. E não é bem assim. Lembre-se, eu sempre estou dizendo aqui nesse vídeo, revisão de literatura é diálogo. E o diálogo, claro, você não vai, o autor que estiver vivo, você não vai pegar e tentar achar o Skype dele, você até pode tentar, né? O Skype, o Hangout, o Zap, para poder ficar dialogando, perguntando sobre alguma coisa. Se você tivesse essa sorte de conseguir um autor próximo que pudesse dialogar sobre suas ideias com você, mas ainda assim você precisaria colocá-las escritas, registrar isso na sua fundamentação. Então, muitas vezes a pessoa traz o autor, traz a ideia, mas não comenta. É como se fosse uma estátua, tá ali, ó, sabe? Coloquei, pronto, fiz minha parte. Não, é necessário ter um diálogo. Então, quando eu trago a fala de um autor para corroborar ou para complementar o que eu estou dizendo, eu preciso colocar essa citação ou encaixada dentro da lógica dos meus parágrafos, do meu texto, ou então eu vou colocar, se for uma citação com mais de 3 linhas, eu vou colocar, claro, como a gente viu no nosso encontro presencial, né, recuada, mas ela tem que estar inserida num contexto geral do texto. Não pode simplesmente estar lá, sem um comentário e sem articulação. Bom, me permitam, vou ler um trecho aqui agora, de uma fundamentação é melhor, e aí vocês percebam na leitura como o autor acaba sendo incorporado, as ideias dos autores acabam incorporadas no texto. Bom, gente, eu vou ler agora para vocês um texto. Nele aparecem várias referências a alguns autores, inclusive várias citações. Propositadamente não vou botar aqui na tela, eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura. Vocês vão saber onde estão estas citações, estas referências, mas percebam a cadência delas. E claro, eu fiz um recorte que eu não vou ler o texto todo, por isso que de um parágrafo para o outro às vezes não vai ter muita lógica, porque eu peguei alguns especificamente, né? Trata-se de um texto sobre a subjetividade em Piaget, de minha autoria, e eu gostaria de ler alguns trechos para vocês. Vamos lá. Jean Piaget foi uma mente meticulosa em busca de conhecimento. Nunca aceitou generalizações improvisadas. Ele destacou o valor do trabalho sistemático, mesmo em pequenas coisas. Por ocasião de sua autobiografia, declarou que seu pai o ensinara muitas coisas sobre ciência. Este aprendizado foi decisivo para que aos 10 anos o jornal de história de sua cidade natal publicasse seu primeiro artigo, fruto de observações sistemáticas de um pardal albino. Vocês perceberam onde estavam as referências nesse primeiro capítulo? Primeiro, eu sou muito jovem, não convivi com Piaget, não tive essa sorte, não tive esse privilégio. Segundo, eu não tenho como saber disso psicografando o que Piaget teria dito ou que ele viveu. A forma com que eu acessei esse conhecimento foi lendo outros autores. Então eu li um conjunto de autores que fizeram pesquisas, né, alguns vastas pesquisas sobre a vida de Piaget, publicando trechos importantes, sua autobiografia, outros falando sobre o desenvolvimento do seu trabalho, né? Eu não estou falando o nome dos autores porque eu vou para o próximo parágrafo e aí vai ficar mais claro. Bom, nesse próximo parágrafo eu vou fazer diferente. Eu vou ler mais um. No primeiro eu não indiquei, deixei que você prestasse atenção. Nesse, quando tiver uma referência ou uma citação, eu vou fazer um sinal com a mão para você saber na leitura que ali tem uma referência, tem uma citação, ok? Vamos lá? Segundo Kelsen, um ano depois de concluir o ginásio,
o jovem Piaget já acumulava mais de 35 artigos publicados nas mais diversas revistas científicas de malacologia, o que lhe rendeu um convite para ser zelador da coleção Lamarck no Museu de História Natural de Genebra, que ele teve que declinar, pois ainda estava terminando seu bacharelado em biologia. Vamos ao próximo parágrafo? Acompanhe comigo. De acordo com Piaget, o que esperava da epistemologia genética é que ela evidenciasse as raízes das diversas variedades de conhecimento nas suas formas mais elementares, até inclusive o pensamento científico. Seguindo o conhecimento, Piaget constituiu uma série de conceitos: abstração empírica, abstração reflexiva, inteligência operativa, inteligência figurativa, decalagem horizontal, decalagem vertical, esquema, estrutura, equilíbrio, equilibração, adaptação, organização, estágios, construtivismo e aí por diante. Estes conceitos ganharam destaque no meio acadêmico e em pouco tempo se tornaram referências para o entendimento do desenvolvimento cognitivo em pesquisas nas mais variadas áreas e ramos do saber, sobretudo o educativo. Importantes indícios das relações entre a teoria piagetiana e a filosofia foram analisados por Freytag no seu livro Piaget e a Filosofia, no qual a socióloga alemã discorre sobre as relações filosóficas subjacentes à teoria de Piaget a partir da racionalidade ocidental. Nesta obra, a autora fala das afinidades eletivas entre Piaget e Rousseau, Piaget e Kant, Piaget e Habermas. Para Freytag, Piaget é um antigo filósofo na medida em que toma como modelo da filosofia os pré-socráticos e os filósofos da Ilustração. Contudo, ela destaca que Piaget também é um futuro filósofo na medida em que fornece os fundamentos para uma futura filosofia baseada na razão comunicativa. Complementando, de certa forma, as análises de Freytag, Saberes e Ilusões da Filosofia também será fonte para inúmeras observações no artigo Jean Piaget, Entre Ciência e Filosofia, escrito por Thomas Kelsen e publicado em 1997. Neste artigo, Kelsen apresenta uma visão panorâmica da obra de Piaget sob a perspectiva filosófica, estabelecendo paralelos entre os conceitos centrais de filósofos como Aristóteles, Kant, Hegel, Popper e a epistemologia genética. Segundo Kelsen, a complexidade das relações entre ciência e filosofia e por aí vai, né, gente? Não vou encher vocês fazendo uma leitura sem fim. Mas o que eu quis dizer é o seguinte: eu não mostrei o texto aqui nesse vídeo, eu deixei vocês acompanhando essa leitura que eu fiz, né? Porque a intenção era ouvindo. Eu tenho certeza que vocês percebem que existem várias referências, existem citações no texto, mas o texto, claro, por favor, não é muita pretensão minha, mas pelo menos eu escrevi, eu acredito nisso, né? Ele tem uma certa fluidez. As ideias que eu vou utilizar dos autores, elas vão se incorporando à minha apresentação, ao meu texto. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. A revisão de literatura, marco teórico, fundamentação teórica, muitas vezes a gente escreve como se nós não fôssemos o autor, como se nós não fôssemos dono daquele texto. E isso não é correto, gente. O texto é seu, quem manda nele é você. Você está convidando outras pessoas para lhe ajudar na argumentação. Então, você não pode simplesmente trazer um autor, jogar e não comentar. Ou então, você traz aquela citação, deixa lá como se ela tivesse a parte do seu texto. Eu estou falando de minhas ideias, quando pensar que não, eu trago uma citação como se ela fosse um penduricalho, algo que não está linkado com a ideia central. Enfim, não pode ser assim. Eu escrevo o texto, eu é que dou o tom do texto,
Eu digo como vai ser o texto, eu comando. E eu vou trazendo esses autores para irem me ajudando. Eu posso trazer um autor que concorda com minha ideia, eu posso trazer um autor que eu não concordo. Apesar da extrema relevância do conceito que foi debatido, que foi apresentado pelo autor fulano de tal, em complementação à ideia X, podemos trazer também o autor XY, que aborda essa temática sob uma perspectiva mais sociológica. Neste sentido, acreditamos que essa análise, linkando educação e sociologia, é mais pertinente para o tipo de problema que estamos buscando responder com este texto. Você não precisa sempre concordar com tudo. Agora, quando você traz um autor e você vai usar aquela fala do autor para dizer que você não concorda e trazer uma outra ideia, você tem que fazer isso de uma forma muito respeitosa, porque academicamente não é de bom tom. Ah, não concordo. Ah, isso é uma bobagem. Jamais. Eu sei que ninguém vai fazer isso. Mas você tem que trazer de uma forma que diga, não, a ideia é muito boa, mas infelizmente ela não dá conta do meu objeto de estudo, por isso eu prefiro tal autor. Então assim, é diálogo. É isso mesmo. É conversa. Então, fundamentação teórica é isso. Eu sou o autor do texto. Eu é que dou o tom. Eu vou apresentando as ideias, os conceitos e as teorias que eu uso no meu dia a dia e vou trazendo os autores para ir dialogando, para reforçar todo esse percurso argumentativo que eu vou construindo ao longo do meu texto. Sim, é aí. Muita gente perguntou lá, mandou para mim depois, mandou antes, mensagem lá no Hangout, no aplicativo das perguntas. E como é que eu vou saber o que trazer nessa fundamentação teórica? Vamos pegar uma coisa muito simples. Você vai pesquisar, por exemplo, a questão da formação continuada dos professores lá na sua escola. Todo mundo sabe. Todo mundo da área, ou mais ou menos da área, quando você fala formação continuada, as pessoas já sabem o que é. Depende muito do seu tema e do seu problema. Mas você, numa fundamentação teórica, você tem que trazer algo muito simples sobre o histórico do conhecimento construído em relação àquele item que você vai abordar. Tem casos que você precisa fazer um histórico maior, porque aquilo é imprescindível para a sua argumentação. Mas muitas vezes não, né? Eu orientei recentemente um trabalho sobre transtorno de estresse pós-traumático. Então, foi necessário na fundamentação teórica trazer como surgiu esse conceito, como ele foi desenvolvido na literatura, o que é esse transtorno, como ele é entendido contemporaneamente, quais são os aspectos biológicos e neurobiológicos ligados ao desenvolvimento desses transtornos, como ele ocorre na população de forma geral, quais são os aspectos genéticos envolvidos nisso, os aspectos psicossociais envolvidos, como se trata, quais são os critérios de diagnóstico e tratamento desse tipo de transtorno. Então assim, eu não sou médico, mas eu sei que se eu vou trabalhar numa fundamentação, eu tenho que trazer toda uma argumentação que vá alinhada com todo o conjunto do meu texto, dar subsídios, fundamentar todo o trabalho e o que eu vou fazer com aquele trabalho. Então, eu preciso dizer o que é, como surgiu, eu preciso dizer como é o tratamento hoje, eu preciso dizer quais são as principais descobertas em relação a esse transtorno e como eu desenvolvo isso no meu texto. Onde é que eu concordo, onde eu não concordo, onde é que eu complemento, eu vou fazendo isso ao longo do trabalho. Então, revisão de literatura, marco teórico, fundamentação teórica, é isso, ok? Um grande abraço.